Olá, amigos e amigas do Cristo Redentor. Com muita alegria e grata satisfação, estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre um tema proposto pela casa. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, que possamos rogar aos bons espíritos amigos, aos espíritos benfeitores, que nos amparem, nos intuam, nos inspirem, para que tudo o que for dito aqui, de alguma maneira, de alguma sorte, sirva para cada um de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier e Neio Lúcio, e será especificamente o capítulo 31, intitulado A Razão da Dor. No atual estágio do planeta Terra, não há um só lugar nos recantos deste mundo em que não haja alguém passando por algum tipo de dor, seja ela física ou moral. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações, como nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Muitas são as aflições dos seres humanos. A dor fez e faz parte da trajetória existencial do ser humano na Terra. E é por isso que nos perguntamos qual a razão da dor? Por que tantas dores no mundo, tanto sofrimento? Essas talvez sejam as perguntas de milhares de pessoas que se veem diante das aflições da vida e não compreendem a real função da dor, o significado legítimo dela para a alma imortal, principalmente quando só a matéria, o agora, a carne, faz sentido para tais pessoas. Mas como olhar para os flagelos da terra e ainda assim confiar na misericórdia e no amor de Deus para conosco? Como nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre, e todavia, o amor é a lei do universo. E por amor, foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, continua Leon Denis, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Mas talvez, para melhor compreender as dores, tenhamos que ir aprender a fazer o que nos fala, o que nos conta Allan Kardec no livro Obras Póstumas, quando relatou a forma como encarava as vicissitudes que surgiam em seu caminho. Nos diz Kardec: quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, do qual divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Esse modo de proceder se me tornara tão habitual que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Mas esse exercício de Kardec não é algo que conseguimos realizar com facilidade. Quando somos acometidos pelos diversos males que rondam a terra, a nossa fraqueza diante da dor ainda nos faz muitas vezes crer que Deus não olha por nós, que estamos sofrendo além do que deveríamos sofrer, e ainda alguns podem deixar a revolta tomar conta do coração e se voltar contra o Pai, achando que estão sendo punidos de forma impiedosa. Por isso que, para nos colocarmos acima da humanidade, como fazia Kardec, da matéria, do corpo físico, é preciso confiar em Deus e nos seus desígnios, acreditar que Ele jamais deseja o que não é bom para nós. Precisamos tomar ciência de suas leis e não esquecermos que somos espíritos e não o corpo temporário que habitamos.
Precisamos entender o porquê da dor, para que possamos, em algum momento, senti-la, como afirma o Espírito Amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, como uma bênção que Deus envia aos eleitos. E por isso não devemos nos afligir quando sofremos, mas ao contrário, devemos bendizer a Deus que pela dor nos marcou neste mundo para alcançarmos assim o reino dos céus. No livro Jesus no Lar, que falamos, que estamos aqui fazendo a reflexão, no capítulo 31, como disse, chamado A Razão da Dor, uma personagem, Raquel, questionou ao Mestre Jesus por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo, uma vez que o homem era a criação de Deus e era assistido pelos anjos. Não velaria o céu sobre os destinos da humanidade? Indaga Raquel. Jesus olhou firme para sua interlocutora e disse: a razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. E como ovelhas que muitas vezes se perdem no caminho, nós ainda precisamos da dor, da vara e do cajado do pastor para achar a direção certa na estrada da vida. É como nos traz o Salmo 23 de Davi. A vara e o cajado do pastor consolam. E ainda que andemos pelos vales da sombra da morte, como nos diz o Salmo, não temeremos mal algum, porque Deus estará conosco. Somos guiados pelo bom pastor. Assim, a voz do pastor acalma e orienta as suas ovelhas. A vara dá a proteção necessária a elas, e o cajado do pastor mantém suas ovelhas na direção certa. A vara, dessa forma, nos ensina a disciplina, simboliza a força, o poder e a autoridade de Deus. E o cajado, ele serve para trazer de volta para perto do pastor as ovelhas perdidas, para guiá-las no caminho correto, livrando-as, assim, de situações perigosas. A dor física, sim, surge como um alerta para nos preservar dos excessos que cometemos. É um aviso da natureza para nos dizer que algo não vai bem em nós e que precisamos reavaliar a nossa conduta. Se não tivéssemos a dor como um instrumento de freio aos abusos que muitas vezes cometemos, poderíamos destruir os nossos corpos muito antes do tempo. E de Jesus a Raquel, o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Por isso a dor vem e nos impulsiona a sair do lugar que estamos e que está nos fazendo mal. Isso ocorre em escala individual ou coletiva. É como diz o velho ditado: se não aprendemos pelo amor, vamos aprender pela dor. Se persistimos no erro e ignoramos os avisos repetidos da natureza, deixamos que se desenvolva em nós a doença, o mal. Afirma Leon Denis que a doença pode ser um benefício, e se foi causada por nossos abusos e vícios, ela pode nos ensinar a detestá-los e assim nos corrigir deles. No Livro dos Espíritos, no trecho em que fala dos flagelos destruidores, temos a questão 737 que diz: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? A resposta que temos é: para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgueis, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e o chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasiona.
mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas e, em alguns anos, o que exigiria séculos. E eis que, numa harmonia incompreensível ainda para a humanidade, a lei de destruição anda lado a lado com a lei do progresso e as demais leis divinas. A destruição permite o renascimento, a regeneração. Assim, o que chamamos de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos, como vemos na questão 728 do Livro dos Espíritos. O que também pensamos ser um mal em determinadas situações que enfrentamos, nem sempre será um mal de fato, se ampliarmos o nosso olhar, mas muitas vezes é um grande bem que não conseguimos compreender, por nossa visão ser ainda estreita e limitada, por nossa consciência ainda estar em processo de despertamento, por estarmos muito apegados às coisas materiais, pela nossa própria ignorância em relação às leis de Deus e em relação à imensidão da vida espiritual. Dessa forma, ainda, é necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida, como nos fala Leon Denis. A dor é uma lei de equilíbrio e educação para o ser. Por isso Jesus nos disse em seu sermão inaugural das bem-aventuranças, o Sermão do Monte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Jesus nos mostra, assim, que é uma compensação para aqueles que sofrem. E se ainda há resignação por parte daquele que vivencia a prova e expiação, a cura e o alívio da dor se processa com mais rapidez. Entendendo aqui, claro, que o sofrimento é um resgate do espírito, de dívidas do passado ou uma missão que, se vivida de forma paciente e resignada, faz o espírito avançar mais rapidamente na senda evolutiva. Dessa forma, são bem-aventurados, serão felizes os que sofrem, aqueles que choram, porque muito provavelmente estão quitando o seu débito, cumprindo um dever, e assim tornando-se livres das chagas morais das suas almas. Porém, nem todos que sofrem necessariamente alcançarão o reino dos céus. Isso porque é preciso bem sofrer. Não basta sofrer por sofrer, mas é preciso bem sofrer, ou seja, é preciso suportar as provas sem revoltas, sem sentimentos ruins, sem melindres, maledicências, sem provocar o mal a outrem, o que só agrava o sofrimento. Devemos, assim, ao contrário, buscar a resignação, provar a nossa fé, fortalecer o nosso íntimo com coragem para vencer a nós mesmos e as dificuldades que a vida apresenta. Coragem, amigos, como nos diz o Espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo. Continua esse Espírito, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sede cristãos. O próprio Cristo se deu em holocausto para que pudéssemos compreender o sentido da dor, os seus ensinamentos, a razão das vicissitudes que viveríamos no mundo. Foi também o Cristo que nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que, mesmo assim, tivéssemos bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo e, assim como Jesus, nós vamos vencer também. Dessa forma, o sofrimento tem sempre um resultado útil, mas esse resultado ele vai variar infinitamente segundo os indivíduos e seu estado de adiantamento, como nos fala Leon Denis. À medida que nos elevamos espiritualmente, nossa percepção sobre a felicidade e as vicissitudes da vida muda. O olhar sobre a alegria e a dor vão se alterar segundo a evolução de cada espírito, segundo a nossa evolução.
A alma ainda inferior não percebe as coisas espirituais e da matéria da mesma forma que a alma já depurada. Por isso, sofre mais. A satisfação da alma elevada está nos sentimentos e ações nobres, no bom pensamento, nas ações no bem, na consolidação das virtudes no íntimo e até nas dificuldades que purificam, enquanto os espíritos em atraso estarão sempre buscando a satisfação interna nos bens materiais e nas glórias terrestres, no que é efêmero, ilusório e que corrompe. Por isso, ainda é muito difícil compreender que a dor é algo bom, na perspectiva espiritual que nós trazemos aqui e que Jesus traz. Não é apologia ao sofrimento, mas a compreensão de que a dor tem um fim útil e necessário ao ser no estágio inferior em que ainda se encontra. As alegrias efêmeras do mundo, por vezes, nos paralisam, nos mantêm atrasados, estagnados, distraídos e esquecemos os valores essenciais que devemos cultivar em nós, o porquê de estarmos realmente aqui na Terra encarnados. E quando nos demoramos muito em seguir adiante, vem a dor e nos impele para a frente. Como nos diz Leon Denis, por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual única, duradoura. É, pois, realmente pelo amor que nos tem que Deus envia o sofrimento. Fere-nos, corrige-nos, como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. E aí Jesus, para fazer-se compreensível a Raquel e outros amigos que eu escutavam, como Pondera, Neio Lúcio, contam a narrativa sobre um homem comum, que fora desde o nascimento amparado por um anjo, a pedido do Pai. O anjo ensinou o homem a alimentar-se, a se mover, a caminhar, a sorrir, a repousar e muitas outras coisas. Estava sempre com o seu protegido. Deu-lhe as primeiras lições da palavra, o orientou em tudo o que pôde, ajudando-o a ler, a escrever e a contar. Buscava afastá-lo das influências negativas de todo o mal, inspirava pensamentos e ideias iluminadas para o bem. O ajudou na saúde do corpo. O anjo fez de tudo para proteger e amparar o seu tutelado. Porém, apesar de todo o amparo do anjo, o homem nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que tinham na vida, mas ao contrário, se fez orgulhoso e cruel. E é o que acontece com muitos de nós. E quando experimentou o primeiro desgosto provocado pela sua incúria, o homem revoltou-se contra o céu, acusando Deus de injusto e indiferente à sua dor. O anjo guardião ainda tentou até inspirá-lo, a sentimentos mais nobres, à bondade, como muitos espíritos fazem também conosco quando estamos indo por um caminho equivocado. Porém, não teve sucesso. E eis que um anjo maior ordena ao anjo guardião do homem a deixar que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. O homem assim, de aflição em aflição mental, começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação, como nos diz Neio Lúcio. É dessa forma que vemos que a dor nos ensina a paciência, quebra a rigidez do nosso espírito endurecido pelo orgulho e pelo egoísmo, nos ensina a amar, a olhar o outro com benevolência, a agir com justiça e nos aproxima de Deus, nos ensina a respeitar as suas leis universais, como nos traz
A questão 13 do Livro dos Espíritos, a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite, duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Muitas vezes, passando por alguma dificuldade física ou espiritual, fragilizados na carne, podemos nos questionar se Deus está realmente vendo a nossa dor. E mesmo tendo a compreensão da vida espiritual, de que somos espíritos imortais, da lei de reencarnação, da lei de causa e efeito, ainda assim podemos cair no desespero, na desesperança e na revolta, pela nossa desídia e invigilância principalmente. Por isso, para enfrentarmos as dores deste mundo, é preciso fortalecer a nossa fé em Deus, aclarar a nossa consciência no que diz respeito às questões espirituais, exercitar a caridade, mas principalmente não esquecer, como nos diz Leon Denis, que, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um, com uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes. Basta que sempre em nossas vidas, na alegria, mas principalmente na dor, olhemos para o alto, ao invés de curvar a nossa fronte para o chão. Dessa forma, vamos verificar que as bênçãos são mais numerosas do que as dores em nossas vidas. E como nos traz Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco no livro Filho de Deus, ela diz: Deus sabe tudo. Basta que te deixes conduzir por Ele, e sintonizando com sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Se entregar a Deus é ter confiança plena na providência divina, na providência do Pai em nossas vidas, a certeza de que tudo o que nos acontece é para o nosso bem e resultado também das consequências dos nossos próprios atos, sejam eles bons ou não. Tendo a certeza disso, passaremos a encarar as situações dolorosas com mais equilíbrio e resignação. Por isso, meus amigos, façamos a nossa parte, porque a parte de Deus certamente Ele fará. Muita paz a todos, que Jesus nos ampare e nos guie sempre.